Olá pessoal, meu nome é Renan. Nessa videoaula a gente vai estar vendo duas coisas: como importar dados para o Excel de uma fonte externa, no caso aqui nessa videoaula internet, e como fazer uma combo box independente de outra combo box, ou seja, numa combo eu vou selecionar o estado e na outra ele vai me mostrar todas as cidades referente àquela seleção da caixa anterior. Então eu vou selecionar os estados do Paraná, ele vai trazer todas as cidades do Paraná. Vou selecionar Santa Catarina, ele vai trazer todas as cidades de Santa Catarina. Então vamos lá, primeira coisa, só vou abrir um arquivo novo aqui, vou mostrar como importar os arquivos da internet para a gente fazer esse banco de dados. A gente vem lá em dados da web. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar o endereço da página da internet. No caso aqui vamos pegar o site do IBGE para a gente ter a fonte de cidades e estados. Entrando no site do IBGE, você vai ter os canais, banco de dados, cidades. Aqui você vai ter todos os estados e toda a relação de cidades por estado. Aqui a gente vai no Acre, por exemplo, neste ícone. Aqui ele vai mostrar a tabela com todas as cidades, código do município e os dados desse estado. Para nós o que vai interessar é só o município e o código da cidade. Então eu tenho o endereço do link aqui, vou copiar esse link e vamos lá para o Excel novamente. Eu vou colocar o endereço na consulta e vamos abrir a página. Na consulta ele vai mostrar essas pequenas setinhas aqui, onde ele delimita as tabelas. Vou selecionar a tabela Acre e vou importar. Aqui ele pede o local onde eu vou querer importar esses dados, com a célula, que ele mostra a célula A1, célula aqui no cantinho, vou só confirmar, ele vai estar importando os meus dados. Ele puxou do Acre todos os municípios. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu não quero esses dados aqui, vou manter só o cabeçalho, vou excluir e vou fazer o seguinte, vou inserir uma linha, como eu sei que aqui é o Acre, vou distribuir para as outras células. Vamos eliminar o último, voltamos lá no site do IBGE. A gente pode fechar, vamos para Alagoas e assim sucessivamente para os 27 estados da federação. Então eu já deixei esse arquivo pronto aqui, porque isso é um serviço que você vai levar em mais ou menos uma meia hora bem trabalhada para completar essa tabela. Qualquer coisa eu posso disponibilizar o arquivo também para quem quiser ter essa tabela completa. É só mandar um e-mail aí que eu mando o arquivo. Ou vou disponibilizar ele na rede. Então, da web, preenche o endereço que você quer, vai para ele, seleciona a tabela, importa os dados. Como eu já selecionei a célula, ele vai estar imediatamente posterior, vai importar. Então aqui eu sei que é Alagoas, não me interessa mais o cabeçalho, eu elimino, vou colocar Alagoas, estender para os outros municípios. Essas outras dados não são importantes, eu vou excluir. Aqui a única alteração que eu vou estar fazendo é inserir uma linha aqui e puxar esse código para cá. Então eu tenho o primeiro código, o F e o nome do município.
Então essa tabela que vai ser usada para fazer preenchimento das combo box. Vamos fechar que não interessa, que é só para explanar como foi feito o banco de dados. Aqui eu tenho todos os estados completos, então, até os 5.468 municípios, conforme os últimos dados do IBGE aí. Beleza, próximo passo, a gente vai lá na guia desenvolvedor, Visual Basic. Para quem não tem essa guia do desenvolvedor habilitada, você pode habilitar ela através do menu, opções do Excel, mostrar guia do desenvolvedor na faixa de opções. Habilita e dá um OK, ele vai habilitar essa faixa do desenvolvedor aqui. Visual Basic, vamos inserir um formulário, vamos expandi-lo e vamos fazer o seguinte aqui, vamos inserir duas combo box, caixa de combinação. Então a primeira vai ser a combo CMB, vamos nomear ela como CMB UF, e a segunda como CMB Cidade. CMB Cidade. Ok. Então, conforme eu expliquei na aula 1, quem quiser saber mais sobre o código, ele já foi explicado na videoaula 1 de como inserir dados válidos dentro de uma combo box. Então, por isso eu não vou me aprofundar novamente na explicação desse código aqui, vou simplesmente adaptá-lo para essa combo box aqui. Então vamos inserir um código para que quando eu iniciar esse formulário, userform 1, ele vai carregar automaticamente os dados das unidades da federação para dentro dessa combo box. Então vamos lá. Eu vou userform.click, eu quero userform.initialize, ou seja, quando eu inicializar o formulário, ele vai executar esse código. Então o código que ele vai executar vai ser o seguinte: linha 2, ele vai estar procurando na planilha estados, na célula 1, coluna 1, até que ele encontre uma célula vazia. Ele não vai interromper esse looping, ele vai adicionando itens dentro da combo F que a gente criou, que está dentro da planilha estados. Aqui vai outro macete para a gente fazer o filtro das unidades da federação, para ele carregar, porque aqui na planilha, eu tenho as cidades, eu quero filtrar só os estados. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar todos os estados, selecionar toda a coluna onde tem os estados, vou colar aqui, colar. Vou selecionar a partir da UF todos os resultados dessa coluna. Vou em dados, remover dados duplicados, remover duplicados. Clicando aqui, automaticamente ele vai selecionar o rótulo de dados UF e eu vou executar o remover duplicados. Então ele removeu todos os valores duplicados encontrados e exclusivamente ficou os 26 valores aqui. Então ficou a tabela com os 26 estados aqui. Agora a gente volta para o código, desenvolvedor, Visual Basic. Vamos abrir o formulário, 2 cliques na área vazia, está aqui o nosso código. Então, estados,
vai executar o looping, esse código vai carregar a combo box do estado. No caso da sua planilha, você pode substituir os dados conforme você tiver localizado, e lembrando que se quiser explicações maiores sobre esse código, pode acessar a videoaula número 1. Agora vem o código 2, que a gente vai ter que fazer algumas adaptações em cima deste daqui. Então vamos voltar aqui no nosso formulário. Então o que vai acontecer? Quando eu atualizar, der um clique na célula do estado, ele vai ter que carregar os dados dentro dessa outra combo box. Para isso, eu vou dar 2 cliques em cima desse objeto. Change, eu não quero change, eu quero clique. Que é quando eu clicar, ele vai atualizar os dados da outra combo box. Vamos copiar o código aqui, que ele vai ser praticamente igual, só vou ter que incluir uma condição aqui, que é o seguinte. Então, toda vez que eu alterar, ele vai ter que limpar o formulário cidade, a combo cidade, e carregar os novos itens. Então, primeira coisa, cmb cidade ponto clear, ou seja, limpar. Toda vez que eu der um clique na combo F, ele vai limpar todos os dados que eu tenho dentro da combo box da combo cidade. Eu vou criar uma variável aqui chamada estado, que vai ser igual a cmb UF, ou seja, o estado vai ser igual ao valor da própria caixa de combinação cmb UF. Linha 2 continua igual, porque eu vou estar pegando os dados a partir da segunda linha, e vou fazendo o seguinte: como eu quero buscar os dados dentro da planilha cidades, eu vou estar selecionando a planilha cidades. Enquanto na planilha cidades, na linha 2, coluna 1 não for igual ao vazio, eu vou adicionar itens. Na combo cidade, vai add itens. Aqui eu vou substituir novamente por cidades, células, linha atual, na coluna 3, que é a coluna aonde está a UF aqui, desculpa, as cidades, coluna 3. Certo? Então, aqui eu vou ter que dizer o seguinte agora: se a minha planilha cidades ponto cells linha 2 for igual a estado, então ele vai fazer uma coisa. Então é o seguinte: se lá na minha planilha cidades, na linha 2, coluna 2, ele encontrar um valor igual ao estado, que é o valor que eu tenho na combo UF, então ele vai adicionar os dados da coluna 3, certo? E vai somar a variável linha mais 1. Caso contrário, ele não vai adicionar os dados na minha combo box, apenas vai adicionar mais uma unidade à minha linha para continuar a busca na planilha até fechar ela. Então, a princípio seria esse o código para a gente puxar os dados da cidade. Vamos ver se vai funcionar agora. Vamos salvar.
Parará, não pode ser instalada uma pasta de trabalho sem macro. Sim. Vamos executar. Vamos selecionar. Ele carregou todos os estados. Acre. Do sem loop. Isso. Vamos ter que, a gente abrir um if. A gente vai ter que fechar o indif aqui, é claro. If. Fechamos o loop, fechamos a sub. Zeramos. Vamos executar novamente. Vamos lá, vamos puxar estados do Acre. Ele vai ter que carregar do Acrelândia todos os dados do estado. Todas as cidades do estado. Vamos lá para o Paraná. Vai ter carregado todas as cidades do Paraná. Se você quiser pegar uma cidade, digita inicial, ele já vai estar ali. Rio de Janeiro. Está carregado as cidades do Rio de Janeiro aqui. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato e até a próxima videoaula aí, a próxima oportunidade.